Fala pessoal, vamos começar mais uma mesa redonda. O programa está sendo gravado no dia 8 de setembro. Me chamo Felipe Mota e estou na mesa com Paulo Targa. Vamos debater sobre os jogos da 23ª rodada do Brasileirão. Estamos começando o primeiro bloco. O primeiro bloco é o jogo de sábado às 16 horas. Grêmio e Mirassol. O Grêmio tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. E Mirassol tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Targa, o que você acha desse jogo? Vai ser um bom jogo. Muito. Né? Vai ser um bom jogo para abrir a rodada. Sim. Temos aí o surpreendente Mirassol com 2 vitórias. Né? 3, na verdade. 3 vitórias. 3 vitórias. Mas ele vem de um empate, sim, né? Sim, vem de um empate. Eu digo vitória sim. E um empate. É isso. Então tá embalado. E o Grêmio, por sua vez, vem de 2 empates. 2 empates, né? Vem com um saldo negativo. Muito negativo. Né? Quer dizer, também não se encontrou ainda. O Mano Menezes... Está com o time perdido, né? Então eu acredito no Mirassol. Eu também. Né? Também acredito no Mirassol. Mas o Grêmio também contratou alguns jogadores nessa janela. Né? O Balbuena, que acabou de chegar, estava jogando bem, mas machucou já. Então já perdeu um jogador para a temporada. Mas já contratou o Arthur, que é ex-cria do Grêmio, jogou Libertadores, foi campeão. Isso. E o William, que é ex-Corinthians, que está vindo aqui. Ele não foi tão bem no futebol brasileiro no Corinthians, mas eu acho que ele melhora o time do Grêmio. Porque o time do Grêmio estava muito mal, sem jogada. Eu acho que agora trouxe alguns jogadores. Mas como eu tinha falado eu também, além do Balbuena, o Vila Santos foi operado e está fora da temporada, que é um grande jogador também, que poderia ajudar esse time do Grêmio. Então eu acho que o Mirassol também é favorito. Tem um detalhe importante, né, Felipe? Sim. Que o jogo é no Olímpico, né? Lá, exato. Então, no estádio do Grêmio, né? Isso. Então, isso aí pode... Quer dizer, a gente está sempre pensando 2 coisas aí, exato. Né? Vamos dizer assim, que o Grêmio acorde, exato. Né? E a gente também está sempre pensando no Mirassol. Né? Então, mais uma vez, nós vamos ficar no Mirassol. A gente aposta no Mirassol. Então, tá bom. E o último jogo do primeiro bloco é também às 4 horas, que é Fortaleza e Vitória. O Fortaleza, né, tem 1 empate e 4 derrotas. 4 derrotas seguidas. Seguidas, assim. E o Vitória tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É um jogo que, pra mim, tem tudo pra ser o pior jogo da rodada, assim. Eu queria saber a sua análise. Vai ser um jogo difícil, né? Muito. No estádio lá em Fortaleza. Eu não consigo entender um time que vem de 4 derrotas. Eu também né? não consigo. Esse técnico... Também não acredito, foi o técnico do Botafogo. Na verdade, ele foi o Fortaleza demitiu o Renato Paiva e trouxe o Palermo, então tá um começo de trabalho também, a gente também não sabe qual é a expectativa, né? Pois é. É um jogo para empate. Para empate, também concordo. Jogo para empate horroroso. Exato. Então daqui a pouco vamos começar o segundo bloco. Fala pessoal, estamos começando o segundo bloco, que é o jogo de sábado também, o de 6h30, Palmeiras e Inter. Palmeiras tem 3 vitórias e 2 empates, e Inter tem 3 derrotas e 2 vitórias. Para mim pode ser um dos melhores jogos da rodada, assim. Eu quero saber qual é a sua opinião desse jogo. Vai ser um jogão. Vai ser o Palmeiras, que está vindo aí, o 3º colocado. Exato. Contra um Internacional também, que tenta se encontrar, né? E está em 10ª posição, né? Vem de uma vitória. Palmeiras vem de um empate. Exato. Depois de uma sequência de 3 vitórias. Palmeiras é um time estruturado, né? Muito. O Abel, exato. É um time de chegada, já está ali encostando no Cruzeiro, Flamengo que se cuide, muito embora o Flamengo esteja muito bom, né? Muito. Para mim, Felipe, vai dar Palmeiras. Eu também tenho essa mesma opinião, tá? Palmeiras não vai perder a oportunidade lá no Allianz Parque de engolir o Internacional. Eu concordo com você, acho que o Palmeiras ganha, é o favorito também. Não vai ser tão fácil, vai ser um jogo duro, mas eu acho que dá Palmeiras. O Palmeiras é um time melhor estruturado, o Abel tem um time na mão, o Inter tá oscilando muito com o Roger Machado. Eu nem sei se o Inter deveria ter mantido o Roger Machado, porque o Inter tá muito mal. Então,
tem tudo pro Palmeiras sair com a vitória, com os 3 pontos, e encostar no Cruzeiro e no Flamengo. E o segundo jogo do segundo bloco, Fluminense e Corinthians, às 9 horas da noite. Fluminense tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. E o Corinthians tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. São 2 times que estão oscilando muito no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que dá Fluminense. Qual é o seu palpite? Também acho. Eu torço aí pelo Fluminense, né? Que o Renato se encontre também, que o time do Fluminense vença. Mas é como você falou, são 2 times que tudo pode acontecer. Exato. Né? Vai ser um jogo interessante de se assistir. Sim. O Inter pode ter a volta do Yuri Alberto, que estava lesionado. Então isso pode ser bom, porque o Corinthians pode ter Depay, Garro e Yuri Alberto para esse jogo. Então, tipo assim, já qualifica muito o Corinthians, vai ser um jogo duro. O Fluminense tem a torcida do seu lado, mas a gente está gravando antes do jogo da Copa do Brasil, que é Fluminense e Bahia. Isso. Que é no Maracanã também. E a gente não sabe se o Fluminense for eliminado, os jogadores vão estar para pegar o Corinthians. Então isso também está dentro do jogo. Mas mesmo assim eu acho que dá Fluminense pelo fator casa. Certo. Né? Concordo. Então a gente está encerrando o segundo bloco e vamos pro terceiro daqui a pouco. Fala galera, estamos começando o terceiro bloco. Jogo de domingo. Bragantino e Sport às 11 horas da manhã. Deve estar um calor imenso em Bragança Paulista. E o Bragantino tem 1 vitória, 4 derrotas e o Sport tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Como a gente falou no bloco anterior, são 2 times que oscilam muito. O Sport muito mal para baixo e o Bragantino não consegue manter sequência. A gente achou que depois que ligasse do Fluminense, ele ia embalar. Não, ele continua igual como foi na volta do Tatiano. O que você acha desse jogo? Olha, esse jogo vai competir com aquele Fortaleza e Vitória lá de cima, que a gente analisou no primeiro bloco. Viu? Porque vai ser um joguinho difícil. Difícil de analisar. Né? Para mim, empate. O mesmo resultado lá do Fortaleza e Vitória. Eu tenho essa mesma opinião, acho que vai ser um empate. Então, é isso que a gente tem para falar desse jogo, eu acho. Isso. Porque é um jogo com 2 times muito mal. Então, a gente tem que ver como o Bragantino vai no resto do campeonato. Isso. O próximo jogo é Atlético e Santos, às 16 horas. O Atlético tem, nos últimos 5 jogos, ele tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o Santos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. São 2 times que estão muito mal também. Muito mal. A gente acha que sempre o Atlético vai fazer aquele campeonato excelente, porque tem excelentes jogadores, mas o Galo não consegue. Por que você acha que o Galo não consegue isso? Porque o técnico agora é outro. Entendi. Entendeu? Isso aí muda tudo. Sim. Né? Isso aí faz um reset, né? Na campanha. Vem aí o Sampaoli, um técnico perigoso. Muito perigoso. Porque ele é um técnico muito prepotente, né? Muito. Então, os jogadores no início até assimilam o que ele quer, mas depois Deus nos acuda. Deus nos acuda para tirar o Sampaoli, né? Mas o Sampaoli vem aí, então ele contra um Santos que a gente também não sabe, né, o que acontece. É impressionante. A única possibilidade vai vir aí o Neymar, né? Se o Neymar agora precisa mostrar futebol. Né, futebol. Exato. Né, para mostrar lá para o Ancelotti que ele está bem, que ele está melhorando e tudo, porque senão não vai ser convocado. Não vai ser convocado, né? Concordo. Isso aí... Eu até acho que é um erro ele não ser convocado, mas, tipo assim, você pegando o campo, assim, nada faz a gente cravar que o Ancelotti tem obrigação de convocar, não tem. Mas eu acho o Neymar um excelente jogador, mas ele tem a grama sintética que ele não gosta, ele já falou milhares de vezes que ele é contra a grama sintética, então ele pode ser uma dúvida nesse jogo. Mas eu acho que o Santos tão mal, ele tinha que jogar nesse jogo. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Ele não está em condições Exato. de ficar escolhendo o jogo. Eu também acho que não. Porque senão
vai ficar difícil para ele. O Ancelotti, ele é muito coerente. Muito coerente. Não é, a gente não pode pensar que ele vai voltar atrás, não vai. Que a história do Neymar Exato. vai significar alguma coisa. Não vai. Eu acho que tem aí uma questão que o Neymar precisa perceber, né? Exato. Eu acho que ele já percebe. Eu acho que ele, talvez ele já percebeu. Isso. Mas o seu palpite para esse jogo é qual? Atlético. Atlético pelo técnico. Pela vinda do técnico novo, né? Eu já tenho uma opinião diferente de você. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um empate. Porque são duas equipes que a gente não confia tanto. Pode ser um jogo muito estudado, então ficar muito fechadinho, nenhum time tentar atacar muito, mesmo que esse não seja o perfil do Sampaoli. Ele não conhece o time em si, ele não tem um time na palma da mão para ele fazer o time jogar que nem um louco para cima. Então eu acho que tem tudo para ser um empate esse jogo. Muito bem. E o último jogo desse terceiro bloco é Juventude e Flamengo, às 4 horas da tarde. Nos últimos 5 jogos, o Juventude tem 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias, e o Flamengo tem 3 vitórias e 2 empates. Para mim, o Flamengo é muito favorito para essa partida. E a sua opinião é a mesma, Targa? É a mesma. O Flamengo, para mim, é o melhor time do campeonato. É o time que tem um potencial muito grande de ser o campeão. É o primeiro colocado contra o 18º. Exato. Né? Lá em Caxias do Sul. Né? Isso significa alguma coisa? Não muito. Eu acho que não. Talvez a única coisa que significa é se chover lá, o campo, a gente já viu que o campo não tem jogo, o campo fica todo molhado, encharcado, a bola não sai do lugar. Então isso talvez pode ser um fator, se chover, o Juventude conseguir arrancar um empate ou até uma vitória contra o Flamengo. Porque o time do Flamengo é um time muito técnico. Então, tipo assim, ele precisa ter a bola rolando. E se a bola não rolar, pode ser. Mas, se a gente for analisar campo normal, o Flamengo é muito favorito e vai sair com a vitória pra mim. E, pessoal, a gente tá indo pro quarto bloco daqui a pouco. Valeu, galera! Estamos começando agora o quarto bloco, que vai ser dividido entre jogo de domingo e segunda. Então vamos lá. São Paulo joga no domingo contra o Botafogo às 5h30 da tarde. O São Paulo tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Botafogo tem 2 derrotas e 3 vitórias. Para mim, como a gente falou do Palmeiras e Inter, para mim esse tem tudo para ser um dos melhores jogos também. Que são duas equipes que são corajosas, gostam de jogar ofensivamente para frente. Então, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Qual é a sua opinião desse jogo, Tardo? É um jogo que, para mim, vai ser um dos melhores. Né? Exato. Aí tem o Palmeiras e o Inter também. Sim. Mas o que me mostra esse jogo é que o Botafogo ele vem acertando, no meu entendimento. Né? Ele vem acertando cada vez mais. Quer dizer, o trabalho do Carlos, da David, né? David. O Ancelotinho, cada vez mais está se mostrando. Sim, concordo. E os jogadores estão entendendo. Sim. Né? Tem as questões aí que... Do Textor, né? Do Textor, quer dizer, o Cuiabano foi vendido, mas no dia seguinte estava no Botafogo de novo. É muita doideira. Quer dizer... Não dá para entender muito. Não sei nem se o Cuiabano joga. Talvez ele joga essa partida. Ele é do Botafogo, né? Mas eu não sei se ele conseguiu se inscrever e tudo, né? Exato. Mas tem aí o Savarino, que também desistiu de ir. Exato. Eu acho que o Botafogo tem chances aí, né? É o 5º colocado. Sim, exato. Contra um São Paulo que está logo ali também, o 7º colocado. Para mim, da Botafogo. Da Botafogo, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um empate. Outro empate. Porque são duas equipes que jogam e tal. Então vai ser um jogo que pode ter muitos gols. Então eu acho que pode sair um empate daí. Mas eu acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos da rodada. Assim, o São Paulo cresceu muito com o Crespo. O Zubeldia saiu e entrou o Crespo, é outro time. Uma coisa que não foi devagar, foi tão rápido o São Paulo, a evolução do São Paulo. O Botafogo demorou um pouquinho, às vezes o Ancelotti acerta, outras ele erra, o David, e aí a gente não sabe, aí o Botafogo faz um jogo pior que o Vasco na Copa do Brasil, aí no outro jogo ele joga bem, então é um time que oscila também, mas eu acho que tem coisas para melhorar, então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. O próximo jogo é
Vasco e Ceará, às 8h30 da noite. O Vasco tem um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E o Ceará tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Pra mim dá Vasco. E pra você, tá? Pra mim também dá Vasco. Dá Vasco. A gente torce que o Vasco acerte, né? O Vasco contratou uns jogadores novos pra zaga, melhorou o time. O Diniz parece que achou um pouco do time também. Eu ainda acho que o Vasco tem que se jogar ou com o Coutinho ou com o Vegetti. Pra mim, o Vegetti é banco nesse time, porque no jogo contra o Santos, ele mostrou que o time tem que ser mais rápido. Então tem que ser Coutinho e 3 caras na frente. O Vasco contratou o Matheus França, que foi uma revelação do Flamengo, que todo mundo dizia que seria um excelente jogador. Eu acho que ele tem tudo para acertar esse ataque do Vasco. Ryan, Matheus França, Nuno Moreira e Coutinho. Eu acho que o Vasco tem tudo para crescer com uma zaga nova. Então eu acho que tem tudo para o Vasco evoluir com o Diniz. E é isso. O Diniz é um técnico que precisa a permanência dele, sim, né? Sim. Porque ele dá resultado. Lá na frente ele vai dar resultado. Deu resultado com o Fluminense. O Fluminense era um time espetacular. Exato. Né? Deram um tempo para o Diniz. E ele foi campeão da Libertadores. E ele foi campeão da Libertadores. E o Vasco está dando esse tempo. Exato. Né? Aos trancos e barrancos, mas ele está conseguindo fazer lá o trabalho dele. E a gente acredita, então, que o Diniz vai fazer o Vasco. Vai ganhar. O Vasco aí vai ganhar do Ceará. E o último jogo da rodada, que é de segunda-feira, é Bahia e Cruzeiro, às 8h da noite de segunda-feira. O Bahia tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Cruzeiro tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Tem tudo para ser um outro excelente jogo de futebol. Qual é a sua opinião desse jogo? Tá? É um outro grande jogo, né? É o segundo, é o vice-líder contra o 4º colocado. Exato. Né? Um jogo que está lá lá em cima, né? na tabela. Exato. Eu acho que dá Cruzeiro. Você acha que dá Cruzeiro? Eu acho que dá Cruzeiro. Cruzeiro, ele está também mostrando uma consistência, né? Vem de 2 vitórias seguidas, tá? Contra um Bahia aí que perdeu o último jogo. Exato. O Bahia está enfrentando aí o Fluminense na Copa Brasil. Exato. Mesmo jogo lá em Salvador, eu acredito que dê Cruzeiro. Você acha que dá Cruzeiro? Eu acho que eu vou totalmente diferente de novo de você. Para mim é um empate. Mesma coisa que eu falei nos outros jogos. São 2 equipes que jogam, excelentes técnicos, estrategistas, que é o Ceni e o Leonardo Jardim. São técnicos muito estrategistas, então eu acho que tem tudo para ser um belo jogo de futebol. Eu acho que é um empate, por isso. Mas talvez o Bahia é um pouquinho favorito pelo fator casa. E o Cruzeiro, o Caio Jorge machucou na data FIFA. Sim. Então ele não joga. Talvez seja a chance do Gabigol mostrar o resultado. Porque talvez ele seja o titular do ataque junto com o Matheus Pereira, né, que também estava lesionado, mas voltou agora, passou pelos exames médicos, parece que ele voltou a treinar, ele e o Wanderson. O Cruzeiro contratou 2 jogadores também, que são pontas, que o Cruzeiro precisava. E o Gabigol, talvez, sem o Caio Jorge, vai ter que mostrar futebol. E talvez ele vai ter que até trazer uma pulguinha na orelha do Léo Jardim, de ser titular talvez, ou ter mais minutagem. O que você acha disso? Eu gosto do Gabigol, né? Eu gosto do Gabigol. Torço aí e acho que vai, talvez ele até contribua, né? Eu também acho que ele vai contribuir, ele pode ser importante. O Cruzeiro tem um time muito qualificado para mim também, um meio de campo que está muito bem, o Lucas Romero, o Lucas Silva, Matheus Pereira, então acho que tem o Christian também, que faz um papel tático super importante daquele time. A zaga está muito bem, mesmo o Cássio tomando muitas finalizações no gol, ele sempre aparecendo, eu acho uma zaga bem segura. Felipe, eu acho que essa rodada vai ser uma boa rodada, por conta da data FIFA, né, que deu tempo para os times treinarem, para os técnicos estudarem os seus adversários, né? Então eu acho que essa rodada vai ser um pouco diferenciada. Sim, concordo. Por conta desse tempo que vamos dizer, o calendário FIFA proporcionou para os times. Só tem um ponto, o Bahia jogou a Copa do Nordeste, né? Então ele não descansou tanto, mas ele botou o time totalmente reserva nos 2 jogos, os 2 jogos ele goleou, passou o trator, então o time está descansado. Tem o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense também, que pode ser desgastante,
Então isso pode ser um ponto. E para encerrar o programa, eu queria te perguntar, de todos esses jogos que a gente analisou, qual é o melhor jogo da rodada para você? Para mim é São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo. Para mim é Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro? Boa. Por ser técnicos estrategistas, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito legal, de paciência dos dois times. Então para mim é isso. Então a gente está meio que encerrando o programa por aqui. Mas antes de encerrar o programa, é muito importante que vocês curtam os vídeos, compartilhem nos grupos de WhatsApp e ativem o sininho. Então, pessoal, chegou o fim o programa e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa, galera. Até logo. Valeu! Valeu!